Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias, vocês que estão peregrinando, sejam bem-vindos. E também você que nos assiste em casa, quer seja na sua casa, quer seja no hospital, em qualquer lugar onde você estiver, que essa missa possa chegar ao teu coração e à tua vida. Nós estamos acompanhando o Evangelho de São Mateus. Saímos do capítulo 10 e entramos no capítulo 11. Hoje, em especial, do versículo 25 a 27. Mas antes nós precisamos voltar lá para a primeira leitura. Na primeira leitura, Deus começa a agir. O povo de Israel estava já há mais de 400 anos sendo oprimido pelo faraó. O faraó aqui simboliza o demônio que oprime, o demônio que massacra, aquele que veio para roubar de Deus, destruir e matar. Tanto que a intenção já do faraó já era essa, matar todos os homens. E começou pelas crianças, pedindo que todas as crianças fossem mortas e só deixasse somente as mulheres. Moisés, Deus o livrou dele morrer. Porque Deus tinha dado uma missão para Moisés. E a missão de Moisés era essa: tirar o povo das garras do faraó. Tirar o povo das garras do faraó significa tirar o povo das garras do demônio. E Moisés simboliza Jesus, o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés, que também vem por definitivo para nos tirar das mãos de Satanás. E isso acontece quando ele morre na cruz. Ele vence o demônio, ele vence o pecado e ele vence a morte. Então Deus se revela agora para Moisés. E começa a dizer para Moisés: Moisés, o lugar que você pisa agora é um lugar santo. Depois ele vai dizer para Moisés: eu sou o que sou, porque Moisés vai dizer o seguinte: mas quando eu for lá diante do faraó, o que é que eu devo dizer para ele? Quem é que está me enviando? Ainda mais que no egípcio existia todo tipo de deuses lá. E os deuses estavam mais aplicados aos animais. Então, qualquer animal era considerado um deus. Então, Moisés chegar diante do faraó e dizer para ele que Deus estava enviando para ele deixar o povo livre para prestar um culto, o verdadeiro culto, significava que o faraó ia ficar na dúvida: mas quem é esse Deus? Aí Deus diz para ele, você vai dizer para ele, é a leitura de amanhã.
Aí Deus vai dizer para ele, você diga para ele que eu sou o que sou. E aí acontece toda aquela libertação. No Evangelho, nós estamos vendo a conclusão do envio. Jesus enviou os 72 discípulos, tem alguns momentos aqui que fala que são os 12, mas na verdade foram os 72 discípulos, 2 a 2, e eles foram enviados ao povo de Israel. Jesus disse assim, vão às ovelhas perdidas. Quando Jesus fala ovelhas perdidas, significa que são aqueles que não estão com Deus, que estão longe de Deus e precisam retornar para Deus, que é o que aconteceu lá com Moisés, quando ele estava lá no Egito em relação ao faraó. Vai às ovelhas perdidas de Israel. E o que Jesus diz, que é para eles pregarem, é isso. O reino dos céus está próximo. Atentem para o que Jesus disse. Ele disse o reino dos céus. Ele não falou o reino deste mundo. Ele não disse o reino deste mundo está próximo. Ele disse o reino dos céus. Até mesmo diante de Pilatos, Jesus deixou isso bem claro. O meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, e Jesus, ele nos quer todos com ele, então ele não nos quer neste mundo, ele quer que nós estejamos com ele no céu. Vocês entenderam? Por isso que as pessoas morrem. A morte é a passagem desta vida para outra, para a eternidade. Então, Deus nos quer no céu. Deus não nos quer neste mundo. Neste mundo, nós estamos apenas de passagem. Como vai dizer São Paulo, a nossa pátria celeste é o céu. O envio dos apóstolos é para dizer assim, ei, se voltem agora, porque Jesus já voltou e Ele quer nos levar para o céu. Mudem de vida, se convertam. Só entra no céu quem se converte. E o que significa se converter? Largar o demônio, largar o pecado, levar a vida devassa, largar esse mundo que não nos proporciona viver com Ele. Vou abrir um parêntese, porque eu preciso mais uma vez falar isso. Mundo, na Sagrada Escritura, pode ser visto de duas formas. O mundo enquanto criação. Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, nos criou e criou você. E me criou também. E o mundo espiritual, aonde o demônio reina. Esse mundo é o mundo onde Satanás está na frente. E Satanás, por estar na frente, ele quer levar todos a essa oposição, porque este mundo aonde Satanás reina é o mundo da oposição, é o mundo daqueles que não querem saber de Deus. Então Jesus vem nos resgatar deste mundo espiritual que o Satanás quer nos levar, que se opõe a Deus. A evangelização, ela vai consistir nisso. Quando os apóstolos vão pregar, eles vão pregar o evangelho para nos resgatar, para nos trazer de volta para o verdadeiro lugar onde Deus quer, que é no céu. Deus me quer no céu e Deus quer você no céu. Senão, a evangelização, ela não tem finalidade nenhuma. Estou vendo ali a Sabará. Eu estava vendo ela lá no encontro aí do PHN.
PHN que aconteceu nesse final de semana na Canção Nova. Se aquelas pessoas que estavam pregando, as pessoas que estavam cantando, e tudo o que aconteceu aqui, as pessoas que estavam por volta, por trás, porque tem aqueles que estão à frente e tem aqueles que estão por trás, todos esses estão evangelizando. Se a finalidade daquele encontro não fosse a conversão dos jovens, de nada valia tudo aquilo. Porque a finalidade da igreja, por meio dos sacerdotes, dos missionários, dos religiosos, é trazer as almas, aquelas pessoas que estão afastadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se faz de tudo para trazer de volta. Se não fizer isso, é deixar nas mãos de Satanás. É perder a salvação de cada pessoa. Se a igreja parar de pregar o evangelho, a igreja agora, ela entrou numa situação que se chama de apostasia. Ela não está nem aí. Ela não está nem aí para a evangelização. Ela não está nem aí para a salvação das pessoas. Então, ela está entregando os filhos de Deus nas mãos de Satanás. Se a igreja deixa de evangelizar, se a igreja não tem por finalidade a conversão das pessoas, se a igreja não tem por finalidade trazer as pessoas que estão nas mãos de Satanás para Deus, a igreja perdeu para o diabo. E o diabo vai fazer festa. E aí o diabo vai levar as almas para o inferno. Então, depois que os apóstolos vão, Jesus, eles voltam, né, na maior alegria, porque eles disseram assim, até os demônios nos submeteram. Aí Jesus diz assim para eles, olha, fiquem tranquilos, mas se alegrem com uma coisa. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no céu. Aqui está no Evangelho de São Lucas, não é no Evangelho de São Mateus que tem essa conclusão. No Evangelho de São Mateus, o de São Lucas é que conclui assim. Aí depois que Jesus fala isso, aí ele diz, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os sábios e os entendidos? São aqueles que abandonaram a Deus e não querem saber de Deus. Aí Jesus louva ao Pai porque os humildes, os simples, são aqueles que se abrem para Ele, se convertem e mudam de vida. Aí Jesus diz, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então todo mundo é chamado à conversão, à mudança, a se voltar para quem? Para nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela acontece quando as pessoas, elas se voltam para nosso Senhor, para Jesus. Se as pessoas não se voltarem para Jesus, não há conversão, não há mudança de vida e não há salvação. Vocês estão entendendo? Então dizer assim que todas as religiões salvam? Não. Meus irmãos, eu quereria que todas as religiões salvassem. Eu desejaria. Mas não é assim. A única religião que salva é aquela que tem Jesus como fundador e Senhor. E a religião que tem como Jesus como fundador e Senhor é a católica. Porque foi nela que ele criou. Ele fundou a sua igreja aqui. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não têm poder sobre ela. As portas do inferno vai ter poder sobre qualquer outro tipo de religião. Mas sobre a igreja católica não tem, porque quem está à frente dela é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vocês compreenderam isso? Essa é a verdade. Dói, mas esta é a verdade. Então, todas as outras religiões, elas deverão se voltar para Jesus Cristo. E elas só vão se voltar para Jesus Cristo
se houver quem pregue o Evangelho. Se não houver quem pregue, não se voltarão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê em quem? Em Jesus Cristo. Não é em nenhum outro líder religioso. É quem crê em Jesus Cristo será salvo. E a condição para se salvar é crer em Jesus e ser batizado. Se não for batizado, não se salva. Então, se o batismo é a condição para a salvação, como é que todas as religiões salvam? Se só na Igreja Católica que se batiza. Enfim, termino dizendo, meus irmãos, rezem pela Igreja. Rezem pela Igreja. Rezem pela hierarquia da Igreja. Rezem pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos, pelos missionários. Para nós não sairmos do objetivo. E o objetivo é salvar almas. Se a igreja disser assim, a nossa finalidade não é converter as pessoas, então, meus irmãos, quem fala isso já não está mais na Igreja Católica, está fora. Porque a finalidade da Igreja Católica é trazer as pessoas para Jesus, tirar das mãos de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima.